Do Lucas Penido na área. E Henrique Portugal, estamos começando mais um After, mais uma série especial de entrevistas. Por que especial? Estamos falando da Bramos Session e também do After em São Paulo. Mas antes disso, não pula não, que tem alguns recados para você. Coisa rápida. Tá vindo para BH, seja a passeio ou negócios? Fique no novo Hotel Savassi, o 4 estrelas mais bem localizado da cidade. Economize 95% na sua conta de luz com a Solar Big Panel. E aí, já cortou o cabelo? Seja o seu, do seu filho, ainda não? Já sabe, passa lá no Salão do Pedrinho, o salão mais icônico de Belo Horizonte. Inclusive, mencione esse comercial e ganhe 10% de desconto. Lembrando que o salão é unissex. Se você é um artista, seja do teatro, seja da música ou do audiovisual e quer ter os seus direitos respeitados, venha para a Bramos. Deseja ter a sua marca ou empresa vinculada ao podcast mais comentado fora do eixo Rio-São Paulo? Então entre em contato com a nossa equipe e bora pro After. Voltando, temos uma pessoa muito especial aqui. E como nós e o papo é reto, tivemos uma pequena falha. Eu vou perguntar para você de novo, que eu não consigo ser assim. Carlos Leone. Já sei. Vai. Rodrigues. Siqueira. Mais Júnior. fácil. Acertou! Ei! Aí você falou. Foi providencial essa. Foi providencial. Como a gente já te presenteou também com o lance do Pedrinho. Pedrinho, ícone. É porque, gente, eu não... Ícone da cultura pop de Belo Horizonte. Ícone da cultura pop. E tem uma coisa sobre mim que eu não consigo fingir. Então a gente fez alguns takes aqui, teve um probleminha, isso acontece no microfone. E a gente já tava há uns 5 minutinhos de podcast. Lá. E aí, ainda bem que a gente tinha um último kit do Pedrinho, que é um cara que a gente admira muito, de BH. E vou além, já que a gente tá refazendo... Terminar o negócio do Pedrinho. Sim. Para quem gosta de informação, o Pedrinho abriu o salão dele em 1962, hoje ele tá com 89 anos, né? E o que é mais legal, ele criou, assim como em São Paulo tem a rua Teodoro Sampaio, que só tem lojas de instrumento musical, tem um quarteirão em Belo Horizonte que só tem salão de beleza, Graças ao corte de Pedrinho. cabelo. Graças ao Pedrinho. Olha só. E vou além. Shampoo e leite de silicone. Quando você estiver em BH, você já é nosso convidado para ir lá no Pedrinho, porque é um acontecimento mesmo, é bem, bem legal assim a história, cara. Cortar o cabelo lá, né? Também tinha te feito a pergunta sobre o lance do... só para vocês entenderem, mais uma vez, a gente tem um probleminha aqui no microfone e eu não consigo ser diferente, eu não consigo... Então, eu falei o seguinte, que se existisse um Rock and Roll Hall of Fame no Brasil, estamos falando de... E se não me falha a memória, eu vou além. Eu acho que a única pessoa que está 3 vezes no Rock and Roll Hall of Fame dos Estados Unidos é o Eric Clapton. Eric Clapton, eu acho que está com Derek and the Dominos e Cream. Ou então Blind Faith e Cream. Mas no Brasil nós temos Leone, que certamente entraria com Kid de Abelha, certo? Heróis da Resistência, Certo. E, claro, a carreira solo. Que Leone também... por Leone. E se existisse também, que não sei se existe, Leone, de compositor, existe alguma coisa no Brasil? Porque você compôs com todo mundo, assim, né? Uma galera muito, muito fera, né? Não sei. Acho que não, né? Acho que... Mas, de qualquer maneira, para mim, são troféus que eu carrego, né? Alguns parceiros, A gente vai assim, falar né? sobre isso. Né? Até composto com Cazuza. Exagerado? Exatamente. E Herbert... E atualmente, né, com Marcos Valle, Ivan Lins, Francis Haime, é uma galera que para mim eu carrego como troféus. Posso entrar nessa lista Claro, aí também, né? claro. Você achou, né? Deve. Que eu ia ficar de fora, você achou? Não, assim, eu vou ampliando, tô sempre Sim. buscando novos. Pô, com você a gente já fez o quê? Umas 5? Acho que mais. Acho que mais. Acho que são 6 ou 7. Caramba, a gente já Que fez. vibe. Trabalhou bastante juntos, né? Não, eu sou muito agradecido ao Leone porque, na verdade, a minha carreira solo, de certa forma, como cantor, ela começou, o Leone que fala disso, né? Que eu sendo expulso de um avião. Sim. Essa história é incrível. Conta ela aí. Deixa o Leone contar. Não, É melhor você não contar que a sua versão é melhor que a minha. Eu não sei, porque quando eu cheguei lá fora, ele já estava todo, sabe, todo desarrumado, tinha botado ele para fora, Que tava você no arrumou? chão.
Com essa carinha de santo. O pessoal, não volte mais aqui! Não sei o quê. Você tá vendo que a versão dele é melhor que a minha? Muito melhor, cara. Não, eu tava no aeroporto e ele tava sentadinho, assim, mas meio desacorçoado, né? Leone, Expulso do avião, pô, cara. você também falou, cara, que você tá escutando algumas bandas bem legais. que Não, são- peraí. Porque senão depois a galera faz o corte falando só porque eu fui expulso uma vez que eu bebi. Foi meia, não, mas é pra deixar isso mesmo. É pra Pra deixar deixar isso mesmo, é pra galera achar que Não, você eu acho maravilhoso assim, como começou a sua carreira solo, sendo expulso do avião, É, né? Legal, que é coisa mais rock and roll, né? É isso aí. Exatamente. Mas só para finalizar, eu vou contar a história não, mas porque eu cheguei pela aeromoça e falei assim, então você está me convidando gentilmente que eu saia do avião? Ela chegou para mim e falou assim, eu falei, já que você falou com jeitinho... Não, e aí ele me convidou para participar do show dele, que ele estava fazendo no hotel, Sim. e aí quando acabou o show eu dei uma letra para ele. Caraca! Eu tô fazendo um show também. Hein? Você gostou? Tô fazendo um show daqui a pouco, Leone. Essa foi boa. E é isso mesmo, chama Razão para Te Amar. E aí ele fez a letra, e a partir daí a gente começou. Ele fez a música, a partir daí a gente começou a trabalhar mais, porque ele estava planejando um repertório, né, para a carreira dele, e ele foi me mandando e eu fui escrevendo. Leone, você também estava falando sobre os artistas novos que você tem escutado, cara, e os nomes são bem legais. Como é lá? A Charla? Como é que é? Não, Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. E a outra é do Frango? Ana Frango Elétrico. Essa é braba. Pra mim, é a elite do pop no momento, que são as duas. Caraca! Caramba, hein? A Ana Frango Elétrico produz todo mundo. Produziu, inclusive, a Sofia Chablau. E a Sofia, cara, assim, é uma força da natureza. É punk total, compõe bem, escreve bem. Ela tinha uma banda com o filho do Edgar Escandurra na escola. Os dois tocavam raquete. Raquete. Fingindo que estão tocando Do guitarra. Edgar toca baixo hoje com ele, se não me falha a memória. Exatamente. Né? Eles tinham essa banda junto. E ela é uma força da natureza. Tanto que ela vai fazer domingo, quer dizer, não sei que dia vai passar, mas num domingo, né, virtual desse, um show só do Loki, do Arnaldo Dias Batista, com versões que ela falou que desmontou completamente, porque é um disco só de teclado, né, e que ela vai tocar na guitarra. Então, assim, uma coisa bem interessante, bem inovadora. Eu gosto muito das duas. Assim, acho... Quando as pessoas vêm falar comigo, né, de que, pô, mas não tem coisa nova legal, eu falo, pô, vocês estão ficando velhos, cara, porque, tudo bem, eu tenho um privilégio, né, de ter o Antônio me trazendo as Antônio, seu filho, né? Antônio, meu filho, que tem 25, né, trazendo essas informações novas. Mas a gente fica preguiçoso depois de uma certa idade. Concordo. Né? Depois, assim, dos 25, 26, Comigo a gente fica achando... depois dos 39, 40, já não quero... Mas você é ligado em música, né? Uma pessoa que tem... Pessoas normais, as né? pessoas que curtem música. Você né? é anormal. Peguei. Elas normalmente param de se interessar por coisa nova, sei lá, perto dos 20 e tantos, 30 anos, e fico ouvindo as mesmas coisas. Eu ainda ouço as mesmas coisas, mas como estou no meio, eu fico ouvindo coisas novas, né? E as pessoas param de se interessar e ficam dizendo, não, mas não se faz mais música como antigamente. Eu escutava isso do meu pai. Né? Mas na época do seu pai, né? Tipo assim, não tinham você não tinha esse acesso. Muito menor, né? Não, quase, entendeu? Tipo, hoje a gente não tem essa desculpa, né? Tipo, pô, cara, você tem o Spotify, você joga lá um... Mas tem uma outra desculpa que é melhor. Qual? É tanta coisa sendo lançada que não dá pra conhecer tudo, cara. Você tá ligado dessa sigla que é o JOMO? JOMO, né? Não, tem o FOMO. Tem o FOMO, que é Fear of Missing Out. E aí tem o JOMO, que é Joy of Missing Out. Porque já virou tanta coisa sendo lançada. Eu já tô no JOMO há um bom tempo, cara. Que até eu, que, enfim, falo assim, não, deixa chegar até mim. Tipo assim, deixa eu... Eu gosto quando eu trombo com algo novo. Eu também gosto. Eu gosto, eu não gosto... Hoje eu tô numa vibe de não querer ficar muito... porque senão eu acho que eu vou entrar numa maneira... Agora... E você, cara? Você é mais de procurar, de trombar?
Não, como agora finalmente, depois de muito tempo, eu resolvi voltar ao vinil, aí eu tô comprando coisas antigas, né? Consegui o disco de 1972 do Jardim Macalé, Caraca! acho que foi, como é que é a Previsão do Tempo, do Marcos Valle, Comprando mais música brasileira. música brasileira antiga, sabe, assim, tenho comprado umas coisas bacanas, tem o não Acabou é de Chorar. tudo que tem nas plataformas de Não. streaming, né? Não, Tem umas coisas sendo relançadas também, né? Acabou de Chorar, se não me engano, foi. Arthur Foi. Verocai foi também agora. uhum. Nossa, cara, que legal. Aliás, tem uma história com Arthur Verocai, Ah, que please. eu não conheci, não. Mas Bom. que ele conheceu o Mauro Santa Cecília. Sim. E aí o Arthur Verocai pediu uma letra pro Mauro Santa Cecília para uma música instrumental dele. Aí o Mauro falou: vou fazer com o Leone. E a gente fez uma letra juntos. E ele levou pro Verocai, depois pronto, o Verocai falou: isso não é letra de música. Como assim? Não sei. Odiou. Você sabe que você vai dar um corte, né? Cortes rápidos. Ele falou: isso não é letra de música. Eu falei: cara, eu faço isso há anos, eu descobri que eu não faço letras de música. Caraca. Vou falar em letra de música e composição. Você escreveu um livro que eu, inclusive, indico para todo mundo que compõe, que são entrevistas 1995. Isso. Renato Russo. Exatamente, são com compositores do mesmo estilo musical. Lobão, de pop Herbert. rock e tal. Geração. E você fez uma atualização dele. Ah, que legal. E eu achei sensacional entender como cada ídolo, né, do pop rock, a maioria deles da uma geração anterior à minha, como cada um compõe. E a entrevista do Renato, inclusive, é maravilhosa. Tem o Samuel lá também no livro e tal. Qual que é essa sua relação com composição? Porque você tem uma lista de parceiros, né? Eu me sinto honrado de estar nessa lista. Sim. Qual que é a sua relação com composição? Isso é uma coisa natural? Compor para você é como escovar o dente? Como é que é isso? Não é. Eu acho que a parte de melodia, para mim, é mais fácil. A parte de letra é mais sofrida. Mas eu comecei a compor porque eu tinha uma banda com os meus amigos de escola. Chamava Chamava Crisma. Crisma, exatamente. Que na verdade, é aquela. A gente era de colégio de padre, e Crisma é a hora em que você decide por você mesmo, Eu né? li sobre isso há pouco. E aí todo mundo decidiu não fazer a Crisma. Então, ninguém ali fez Crisma. Mas a gente tocava mal. Então era melhor tocar as nossas músicas do que tocar a música dos outros. A gente gostava de Led Zeppelin. Danou-se, né, cara? Tocar Led Zeppelin, tocar, na época, Yes. Né? Não dá. Danou-se, não dava pra tocar aquilo. Aí a gente resolveu compor, só que ninguém compunha. E aí eu assumi esse papel para me tornar indispensável para a banda, porque eu era um baixista que não conseguia cantar e tocar baixo na época. Então eu falei, eu já sou meio indispensável porque baixista tem pouco, né? E aí, se eu compuser, então, pronto, tô garantido nessa banda. E comecei a compor por causa disso. Mas eu sempre gostei muito de ler poesia. Sim, eu sempre gostei muito de ler poesia. Então, eu tinha uma facilidade com as palavras, né? Coisa da rima, da métrica, que facilita para a música pra caramba. Absolutamente. E eu comecei a fazer e comecei a gostar muito de compor. E aí o Kid Abelha estourou muito cedo, né? Eu era muito jovem, e a gente tinha que ter repertório, porque a gravadora ficava ali, né, pedindo e tudo mais. Então eu passei a me forçar a fazer mais. E aí, como deu muito certo no primeiro disco, o primeiro disco teve 7 músicas daquele que foram primeiro lugar nas rádios no Brasil. 7 músicas. Lembra que eu te falei? Pô, ganhou do Calango. Calango, acho que foram 5 ou 6, Calango do Skank, né? Mas vocês foram um fenômeno porque já era uma época em que a gravadora trabalhava 2. Quando a gente começou lá com o Kid, a gravadora tentava tirar o máximo dos discos. Então a gente teve, né, começou com Pintura Íntima, Por Que Não Eu, Fixação, pedrada. Como Eu Quero. Aí outras que só tocaram na época, Seu Espião, Nada Tanto Assim. Foi uma atrás da outra. E aí começaram a me pedir música também.
né? Outras pessoas. Então, eu fiz Fórmula do Amor com Léo Sim, Jaime, Léo Jaime. Exagerado, com Cazuza. E eu falei, bom, eu levo um jeito para isso aqui. E fui fazendo. Se você gosta de música, quer comprar o seu primeiro instrumento ou um equipamento de qualidade, o lugar ideal é a Serenata, o shopping do músico. Eu ia te falar uma coisa, a gente estava conversando antes de começar o episódio, e uma das memórias mais recentes que eu tenho do Brasil, eu vindo de férias, e eu chegando na casa da minha tia, ela mora na mesma rua, do lado da minha avó, final de ano, e eu lembro assim, cara, nitidamente, assim, minha prima deitada no sofá, escutando Kid Abelha com o álbum Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Aham. Isso foi uma das, assim... Esse é o da escada? Esse da que é o escada. seu espião. É o da escada, É o seu Ali cara. não é uma escada, né? O que é aquilo ali? Aquilo é o Sambódromo. Ah, Sambódromo. Caraca, É o mano. Sambódromo. Eu acho aquela estética daquela capa sensacional. É, muito new wave, né? É. Muito assim, toda geométrica, né? Toda... Mas é muito louco isso, né, cara? Assim, tipo, uma das primeiras memórias que eu tenho no Brasil, assim, tipo, disso aí. Falar assim, caraca. Não, sensacional. Esse livro, cara, eu tava lendo um pouco a respeito, né? E eu queria te fazer umas... Assim, a primeira pergunta. Você gosta... Porque você entrevistou a galera, Uhum. né? E agora a gente tá aqui batendo um papo, mas você é o nosso convidado, acaba sendo... Você gosta de entrevistar? Você gosta de ser entrevistado? Qual que você prefere? Eu acho que eu gosto de conversar. É, mas, inclusive, com os compositores era muito conversa, né? Assim, a vantagem de ser um compositor entrevistando outro compositor é que a gente tem acesso a coisas que um jornalista não tem, né? E uma certa sinceridade, né? Porque aquilo não vai para o jornal. Então, sempre perguntava assim, uma música que não deu certo, que você queria ir para um lugar e não funcionou. E as pessoas falavam disso. Acho que bacana, né? Ele tem uma certa confiança também, né? O cara, pô, bicho, é meu contemporâneo ali, né, cara? Foi... Você está falando essa coisa de composição, né? Você falou de uma certa dificuldade, você acha mais fácil fazer melodia do que escrever. Isso é uma grande característica da música de uma forma geral, que os músicos gastam muito tempo tocando e gastam pouco tempo escrevendo. Então, normalmente, na música de uma forma geral, fica sempre aquela dúvida assim, o artista tem que saber fazer show, ele tem que saber gravar, ele tem que saber tocar bem, cantar e compor. Sendo que, estudando e olhando na indústria da música pop, tem vários artistas, vários discos de nomes mundiais. Na hora que você vai olhar a composição, não, o artista, uma boa parte deles não compõe. Muitos são intérpretes. pegar assim, a Gal Costa tem uma carreira maravilhosa, né? E nunca compôs nada. Whitney Houston, nos Estados Unidos, outro Não, exemplo, os vários. discos, Michael Jackson mesmo. Compõe algumas coisas. Sim, mas tem uma boa parte ali não Sim. é dele. Toto Sim. escreveu muita coisa. E no Brasil a gente não usa muito um termo que tem na América Latina, que é o canta-autor. Que é aquele cara que é mais compositor do que cantor. Tipo Bob Dylan, que é um cara que é muito mais compositor do que cantor. Você é um cantor que canta muito bem. Sim. Obrigado. E compõe muito bem também. O que você acha desses... Obviamente, assim, tem espaço para todos os tipos, mas o que você acha dessas diferenças, assim? Não sei, assim, eu acho que é bacana ter vários tipos de artista, né? Assim, eu me identifico normalmente mais com os que compõem, porque trazem sei lá, eu acho que diz mais sobre a pessoa, né? Eu conheço mais daquela pessoa através das composições. O Caetano tem uma frase que é maravilhosa, que ele diz que todas as músicas dele são autobiográficas, mesmo as que não são. Legal. E eu acho isso legal, Incrível. porque é isso, você fica sabendo mais da pessoa. Às vezes a pessoa não está falando sobre si, mas está falando sobre um tema que ela acha importante, de um jeito que ela acha Acaba sendo importante. um relato pessoal, né? Exatamente. Você fez um curso
sobre composições do Bob Dylan, não é isso? Fiz. Caraca, Com conta Fabrício mais sobre Corsaletti. Uau. Como foi isso? Cara, foi muito estranho, porque fiz com um poeta, né? Não fiz com um cara de música. O Fabrício é um super poeta, ganhou o Jabuti do ano passado. Com um livro, olha que livro maluco. Era um livro de sonetos, só de sonetos, que teriam sido escritos pelo Bob Dylan quando ele morou numa realidade paralela em Buenos Aires. Então é uma, tipo, uma ficção? Não é uma ficção, é assim, como se ele estivesse encarnando a persona do Bob Saquei. Dylan, mas se ele Caraca. tivesse vivido em Buenos Aires, falando sobre coisas de Buenos Aires, e em soneto, que o Bob Dylan nunca escreveu um soneto na vida. E ele, Mas Buenos Aires deve ser porque lá tem muita livraria, né? não sei, talvez. Igual Belo Horizonte tem boteco, Buenos Aires tem livraria. Tem livraria Mas ele o estava tempo falando todo. do curso. E aí ele deu esse curso falando das letras. E para mim foi muito legal, foi muito bacana. Na época eu escrevi algumas coisas inspiradas na ideia do Bob Dylan, assim, do que movia o Bob Dylan. Vou dizer que eu já esqueci tudo, mas foi ótimo, porque eu escrevi umas 3 letras depois para umas músicas que eu gostei. Às vezes eu faço esses cursos porque me dão uma fagulha, sabe? Sem dúvida. Então tá, vou por aqui, vou falar desse assunto também, desse jeito, tentar pensar nessa... Muito doido, assim, tinha umas coisas dele falando que o Bob Dylan, numa época, tentava acabar com o tempo, como se tudo fosse só uma observação de um momento, que não tinha tempo. E aí ele mostra várias letras assim, eu falo, caramba, será que eu sou capaz de fazer isso? Tem umas coisas interessantes. E o Bob Dylan mudou muito, né? Ele foi mudando, aí teve uma época que ele virou cristão. Cristão, é protestante. E aí judeu. depois voltou, e os temas que interessavam numa época passaram a não ser interessantes, passou a pensar em outras coisas. E para mim é legal, porque também assim, eu já escrevi de outras formas, né? Com outros, quando eu era garoto, assim, o meu tema principal, que é o tema principal da humanidade... Amor. Amor, exatamente. Hoje em dia é raro eu escrever uma letra de amor. De amor sobre um relacionamento, Sim. entendeu? Até falo sobre amor de uma forma... Sim. Né, a primeira que a gente escreveu, né, que eu escrevi para minha mulher, que inclusive dá muito problema com as mulheres, né, porque a música é Eu não tenho nenhuma razão para te amar, mas no sentido de que não é uma coisa racional. Quando você ama, não é a razão que te leva a amar uma pessoa. Eu liguei para ele. Falei, você é doido, você tá vivo? Não, eu falei para ele assim, Leone, me explica isso aqui. Como é falar, eu não tenho nenhuma razão para te amar? Não, e a música ela é toda meio surreal, né? Sobre que a mulher faz ele voar e não sei o quê. Não é uma coisa racional. E a minha mulher também fala, quer dizer que você não tem nenhuma razão para me amar? Eu falei, tá bom, então vamos deixar assim. Porque não é razão mesmo, né? Mas, assim, em princípio eu não tenho escrito sobre relacionamentos. Porque o meu relacionamento vai bem. Sabe? A gente normalmente fala quando o relacionamento vai mal. A gente fica pensando. Quando o cara começa a falar demais e não... É a dor de cotovelo, né? É dor de cotovelo, ou uma reclamação, ou você foi abandonado, ou você pisou na bola, né? E aí está pedindo desculpa. E, assim, eu não tenho tido essa vontade. Então, meus assuntos são outros hoje em dia. Então, ver isso no Bob Dylan também foi legal, ver que os assuntos dele iam mudando, né? Leone, às vezes a gente segue uma ordem cronológica, às vezes não, vai, volta. Vou dar uma voltada lá no passado, porque tem coisas que me fascinam. Hoje a gente conversou com o Nave Beats, que é um dos maiores produtores hoje de músicos do Brasil. O cara produz geral. Produziu, por exemplo, o Grammy Latino com o Amarelo do Emicida. O cara é fora da curva. E ele estava me contando algumas coisas. Ele cresceu parte da vida em Curitiba e ele estava me contando como a cena foi formada. E poucas cenas no Brasil, eu acredito que existam algumas, por exemplo, a de Brasília, né? Existe a cena do rock de São Paulo, mas eu acho que poucas, pelo menos para mim, e acredito que para muita gente, são tão fascinantes quanto a do rock nacional dos anos 80 no Rio. Cara, como testemunho ocular de alguém que estava ali, respirando aquilo ali, né? Como é que era, cara, esse momento ali no Rio? Cara, foi muito... maluco, porque não tinha um movimento. As bandas, a gente não se conhecia. Não era assim, vamos fazer... Baixo Leblon, não tinha essa parada?
Depois. Ah. Depois de fazer show, você encontrava o cara no Baixo Leblon. Ah, Ok. eu te vi, eu fui visto. Mas não tinha. Eu me lembro que a gente ficou procurando guitarrista um tempão. E falava, cara, não vai ter gente que gosta das mesmas músicas que a gente. A gente estava muito numa coisa new wave na época, né? E aí os guitarristas todos queriam ser Jeff Beck. Eu falei, cara, não cabe um Jeff Beck aqui, cara. Tem que ser um guitarrista que vai fazer menos. Sim. Né? Era Police na nossa cabeça, ou Talking Heads, né? Não era um guitarrista... B-52, something like that. E a gente falava, cara, não vai ter, as pessoas não gostam disso. Aí, de repente, você esbarrava em alguém que gostava da mesma coisa, falou, não acredito, sabe? Então, não tinha um movimento. O movimento apareceu por causa do Circo Voador e da Rádio Fluminense. Ok. Que aí você tinha onde se apresentar e aí você levava a sua música na rádio onde divulgar. Se não tivesse aquilo, não tinha acontecido a cena do rock carioca. Atravessava a ponte, ia lá em Ia Niterói. lá, ia lá, rapidinho. E eles permitiam que a gente fosse lá fazer os nossos programas. Então, eu ia lá na Rádio Fluminense para fazer... eu comprei um monte de disco de rock francês. Vou fazer uma noite de rock francês. Ia lá e fazia, sabe? Ou então, vou fazer uma noite de coisas meio esquisitas de New Wave. Aí fazia Adam and the Ants, umas coisas estranhas, assim. A gente tinha toda essa liberdade. Ia pro Circo Voador e tocava, né? Então, apareceu a cena. Se bem que os Paralamas, a gente conheceu na Ordem dos Músicos, fazendo prova para tirar a carteira da Ordem dos Músicos. A gente tinha que ir lá sábado de manhã fazer. No centro do Rio. Centro do Rio. Imagina, Eu fui lá também. Foi? Não, mas Minha imagina essa carteira- cena. Minha primeira carteira, a gente teve que tirar lá no centro. Prédio antigo. No centro, Na rua né? Piauí, na Ordem dos Músicos. Tá, mas me conta essa A cena gente aí. estava lá, a gente ia tocar uma música nossa. A gente Ok. ensaiou uma música nossa para tocar. Isso nosso era aqui de abelha. Aqui de Tá. abelha. Mas ainda era com outro guitarrista, ainda não era com o Bruno Fortunato, mas a gente ia tocar para tirar. Então, eu ia de baixista, o outro baterista, que a gente ia tocar as nossas músicas. E a gente ficou lá e a gente só ouvia bossa nova e samba, né, na salinha que o pessoal estava tocando. Só bossa nova e samba. Aí a gente tocou, saiu e ficou, tinha que pegar alguma coisa, tinha que pagar, eu não me lembro o que era. E, de repente, começou a tocar The Police. Na salinha. Na salinha. Falei, caramba, agora a gente vai esperar esse pessoal sair, porque é alguém que gosta das músicas que a gente gosta. E Aí era? saiu os Paralamas, cara. Caraca! E a gente ficou amigo ali, naquele momento. A gente falou, caramba, vocês gostam de quê? Aí a gente começou a trocar disco e se encontrar. E eles moravam pertinho da gente, assim, então a gente começou a se frequentar. Ensaiavam, sei lá, uns 800 metros da minha casa. Uau! Na casa da avó do Bi Ribeiro. Sim. E aí a gente ia lá ver eles ensaiar, tocava com eles. Mas foi os primeiros que a gente conheceu. Mas a gente já foi fazer a prova porque a gente já estava tocando na Rádio Fluminense e não tinha carteirinha ainda, entendeu? Então a gente tinha que, para poder tocar no Circo Voador, não sei o que, a gente teve que tirar a carteirinha. E eles também. Tirou a amarelinha, né? Exatamente. Mas aí depois... Músico prático. Esse lance de efervescência que rolava, que contam, do Cazuza, Baixo Leblon, tal. Porque, por exemplo, né, eu em Nova York acompanhei algumas cenas nascendo, né, ali dos anos 90, Soho, Village, muita cena do skate, depois do streetwear, enfim. Como é que rolava essa cena? Mesmo um pouco mitológico esse lance Não, todo. aí depois começou a rolar, porque a gente estava sempre fazendo show e sempre se encontrando. Então, você ia no Baixo Leblon, na época era o Baixo Leblon, não Baixo era o Baixo Leblon. Gávea. E encontrava, sei lá, o Biquíni Cavadão e o Caetano Veloso. Caraca. Né? Assim, duas mesas diferentes e coisa... E a gente ficava conversando até 4 da manhã, 5 da manhã, até fechar Pizzaria a Guanabara. Pizzaria Guanabara, exatamente. Era o lugar que a gente... Aí quando tinha o outro lado da rua, que tinha o... Como é que era o nome? Era um nome espanhol. Era do outro lado da rua mesmo, era só atravessar a rua. Real Astoria. Isso. Real Astoria. Aí lá ficava o Cazuza. O Cazuza, ele pegava um lugarzinho do lado de fora, que não era do lado de fora, era como se fosse uma varanda fechada, fora do restaurante. Passava a noite ali, né? Bebendo, cheirando todas, e aí eu encontrava com ele lá. Eu me lembro uma vez, ele comemorando quando eles ganharam um disco de prata. Porque o Barão tocava muito, mas não vendia. Sim. E aí eles
com o Maior Abandonado, eles ganharam um disco de prata. Existia disco de prata, não sabia Isso. disso. Pô, essa nem eu sabia. 50 mil discos vendidos era disco de prata, 100 mil discos De ouro, mas não sabia. Existia. 250 mil discos de platina. É. E aí me lembro dele feliz da vida, comemorando, subiu em cima da mesa para cantar a música e não sei o quê. E eu ia encontrava todo mundo lá. Realmente, assim, esse lugar no Baixo Leblon era... Assim, eu saía sozinho, 3 horas da manhã, E já ia ia para encontrar lá essa e tua galera. ia encontrar alguém. Podia me dar mal, encontrar alguém chato, né? Alguma coisa assim. Que ficava... Mas já rolou isso também comigo, É. cara. Você saber que a cena tá bombando tanto, você fala assim, cara, posso sair sozinho que eu vou chegar lá e vou conhecer umas 10 pessoas, entendeu? Inclusive, uma vez eu fui assaltado por causa disso. É mesmo. Porque eu vim de um show, na verdade um playback, que é uma coisa que não existe Sim. mais, um playback do Chacrinha. Não era Fazendo do Chacrinha. chacrinha? Mas a gente era empresariado. Não, esse já era Heróis de Resistência. A gente foi fazer um playback para divulgar a música, não sei o quê, mas a gente foi seguido, eu não soube. A gente foi seguido, né? Eu entrei no apartamento, 3 horas da manhã, eu falei, me deu uma fominha, vou sair para comer. Quando eu desci, o cara que seguiu a gente falou com o porteiro, eu vou na casa do cantor. E o porteiro abriu. Nossa. E aí, se eu não tivesse descido, não tinha acontecido nada, mas eu desci para ir para Pra comer alguma pizzaria. coisa. Uhum. E aí o cara tava na garagem com o porteiro aqui assim. Uou! Vamos para sua casa. Uou! E aí, nessa época eu dividi apartamento com o Jorge Chay, que era o guitarrista dos Heróis da Resistência. Aham. E o Jorge era muito avoado e levava uns sustos. Eu já entrei assim, Jorge, calma. Porque se ele levasse um susto, sei lá o que o cara podia fazer, né? E a gente foi amarrado, revólver na Sério cabeça. mesmo, cara? Tudo porque eu, às 3 horas da manhã, eu resolvi ir pra Pizzaria Guanabara comer. Cara, eu tava falando aqui, né, quando te vi e tal. Não sei nem se cortou, se não cortou com o problema que teve no início, né? Parece ser uma pessoa muito leve, né, cara? Um cara. E você falando, né, já tinha falado, pô, que você é grato, porque né, teve uma vida. A vida te tratou bem. Essa foi a frase. Que é uma frase simples, mas profunda, né? E você ouvir isso de uma pessoa. Ainda mais no mundo que a gente vive, né? Que as pessoas reclamam tanto. Cara, você acredita nisso? Que a gratidão, ela, sei lá, rejuvenesce, ela deixa... Sente o cara leve? Ou isso é uma impressão? Não é uma questão de gratidão. A vida me tratou bem mesmo. Sei que tem muita gente... A maior parte da população mundial vive uma vida indigna. Passa a vida correndo atrás de pagar conta, né? Sim. Não consegue viver, sobreviver. Eu sempre tive uma vida boa. Eu tive boas escolas, sabe? Fui fazer faculdade. Eu desisti da faculdade, mas a família pagou. Mas você voltou a estudar depois que você E desisti falou. de novo. Desistiu de novo. Mas continua. Continuo estudando. Porque, né? Cursos e mais... Mas assim, fiz o que quis. Aí, pô, o Kid de Abelha estourou muito rápido. Sim. Tudo bem, teve momentos difíceis, mas eu trabalho com o que eu gosto. Eu tenho tempo, tenho amigos, né, tenho uma família legal, moro num lugar legal, faço 3 refeições por dia, tomo banho quente. Ganha o lance do Pedrinho, ganha esse presente do Pedrinho. Assim, eu não posso reclamar da vida, não. Eu acho que eu vivo bem e vivo de uma coisa que me dá muito prazer, né, que é música. Então, assim... Eu imagino que para algumas pessoas seja um buraco sem fundo, né? Sim. Pô, eu podia estar fazendo mais sucesso, ganhando mais dinheiro, ou não sei o quê. Mas, cara, a minha vida é tão legal, cara. Você falou de toda essa coisa da vida. Hoje a gente estava, mais cedo, a gente estava conversando com um amigo nosso, a gente falando sobre rotina. Sim. Eu acho que você é uma pessoa que tem cara que gosta de rotina. Eu gosto, eu não tenho, mas eu gosto. Ó, eu não sou daqui, eu sou letra de música. Letra de música. Rotina, não tenho, mas eu gosto. Não, assim, por exemplo, teoricamente... Eu sei que você gosta de cozinhar. Gosto de cozinhar. É mesmo? Gosto. Assim, eu tenho, teoricamente, eu tenho lá os dias, né, de fazer natação, que eu faço natação, Legal. faço ginástica. Tenho umas aulas meio diferentes, faço aula de malabares, faço aula de... Que vibe, Leone. Mas a vida não me permite, né? Tem show na quinta-feira, aí tem show no domingo, voltou na segunda, já não foi. Então, assim, eu
eu tento manter a rotina e fico um pouco incomodado quando me tiram da rotina, mas é isso, é a vida também, né? Tem que ir lá. Mas eu fico... Quando tem muita viagem, eu não paro em casa, já começa a ficar meio esquisito, porque eu gosto da rotina. É bom, né, cara, Eu ter gosto. aquele cantinho ali, né, cara? Eu fico vendo o Henrique, assim, eu admiro muito o músico, né? Porque, cara, viaja pra caramba, tarará. E eu tive uma fase da minha vida que eu viajei muito, eu falava, putz, cara, não vou mentir, eu quis ser rockstar. Só não queria o package todo, não, o O package todo. pacote, só a parte boa, né? Não, o Kid Rock, ele fala, né, que ele fala assim, cara, cantar 2 horas eu canto em qualquer lugar, são as 22 outras horas que te matam. Né, tipo isso, né? Não, e quando você não faz sucesso, é horroroso, porque aí você não está viajando, não sei o quê, e não tem a grana, né? Mas quando você faz sucesso, muito sucesso também, você tem a grana, mas não consegue fazer as coisas que você quer, usufruir disso. Eu me lembro quando eu estou me lembrando disso porque o Dinho ontem começou, vai fazer 25 anos, né, do Acústico MTV, eles vão fazer uma turnê para isso. Eu me lembro nessa época que eu encontrava o Dinho, cara, o Dinho não parava em casa, porque eles tocaram tanto, que ele chegava em casa na segunda, destruído. Na terça, quando ele acordava, já estava indo viajar. Então, assim, ele não via a família, não via a mulher, não podia nem usufruir do que ele estava conquistando, né? Então, quer dizer, eu gosto de ter tempo. Sim. Quando eu mudei de escritório, eles falam, quantos shows você imagina? Eu falei, não é tanto assim, né? Se fizer 2 por fim de semana, tá bonito, e não precisa ser todo fim de semana também, para poder também, né, aproveitar. Cara, assim, eu acho que isso é uma preciosidade. Ter tempo é uma preciosidade. Concordo 100%. Tá aí essa briga agora, né, da escala 6x1. Né? Eu falei com várias pessoas que tiveram escala 6x1. Assim, por exemplo, a minha professora de malabares, ela trabalhou na TAM, agora é Latam, mas era TAM. E ela tinha direito a passagens, porque ela trabalhava na TAM. Mas ela não conseguia viajar, porque ela só tinha um dia de folga na semana. Para ela viajar, ela tem que ir num dia e voltar no mesmo, né? Então ela falou, eu trabalhei anos lá e tinha essa vantagem das passagens. E quando eu tinha tempo, eu queria dormir. Cara, tenho certeza que você já passou por isso, eu já passei por isso. A gente trabalhar tanto, né? Eu sou publicitário e assim, virado de ter que entregar uma campanha, aquela correria toda, e aí chega no final de semana, que é pra você curtir, fazer alguma coisa, eu só queria dormir, cara. Eu falava, cara, não quero sair. A gente comentou isso agora ali. Que a Skank, 30 anos, passando toda sexta e sábado, dentro de um quarto de hotel, sozinho, esperando um produtor te chamar para você fazer o show. Tudo bem que eu tô tirando todo o glamour, né, de uma carreira artística, mas é um pouco isso. Né? Não, e hoje em dia ainda é mais tranquilo, porque a gente chega no quarto do hotel, a televisão tem 1 milhão de canais, você tem a internet, você vai falar com as pessoas. Há mais tempo, você chegava num quarto de hotel no interior, tinha nada. Tinha uma televisão. Uma Bíblia na gaveta. A Bíblia na gaveta. E uma luz ruim, que não dá nem para ler o livro. É mesmo. Chegava de noite, você queria ler, não dá para ler, porque a luz é ruim, é uma luz fraquinha, daquelas, né, e luz fria. Melhorou muito. Então era pior, era muito pior. Sabe uma coisa muito louca? Eu sempre falo isso. Cara, assim, vou falar uma coisa óbvia, né? Mas assim, o tempo é o ativo que a gente não recupera. É por isso que assim, eu com after, né, sem querer puxar sardinha, eu gosto de fazer o dever de casa e tal, porque eu falo, cara, falar agora de você não tá aqui, não. O cara tá em casa. Hoje em São Paulo tá um clima que você falou, pô, tá lembrando esse era tão friozinho, delicioso. O cara sai de casa. Cara, esse lance de valorizar o tempo, cara, é um ativo muito precioso, né? Eu gosto muito de ter tempo. Tinha uma época no Kid Abelha que eu ficava revoltado se eu tivesse uma atividade no dia. Um médico, não sei o quê, porque a gente ficava viajando muito, chegava em casa, não queria fazer nada. Aí você assim, hoje tem uma entrevista no rádio. Não, sair de casa. Eu gosto de ficar em casa, gosto de ler, gosto de, sabe, ficar com a família, assim, e fazer as minhas coisas mesmo, né? As coisas de fazer um exercício é uma coisa importante para mim. Então,
Leone, agora vamos para a parte que eu gosto de fazer o dever de casa, faço as minhas anotações. Eu vou falar o nome de Diga. alguns parceiros seus de composição, ou de composições, né? Porque Uhum. depende de quantas foram, né? E eu quero que você me fale o que você talvez tenha aprendido com essas pessoas, ou dessa experiência. Vou começar com o Cazuza, cara, Cara, o Cazuza... Eu compus 3 músicas só com ele, né? que foi exagerado. Exagerado. Uma chamada Incapacidade de Amar, Ok. que eu acabei de regravar, inclusive. Legal. Vou lançar. Tô lançando uns singles agora, né? Então esse vai ser o último que eu vou lançar. Aliás, foi com o Jorge, né? O Jorge, o Jorge filho Israel. dele, e o meu filho. O Cazuza tinha uma coisa de eu aprender a lidar com o poeta que não é letrista. Porque ele não mandava uma letra no sentido de que tem uma parte A, uma parte B, um refrão. Ele mandava um poema. E aí, vire-se, né, para fazer o exagerado. Inclusive, agora saiu um livro, né, do Cazuza, um livro de fotos e um livro dos poemas dele, que tem as 2 versões de exagerado, a que ele me mandou e a da letra. Porque era um poema muito maior e eu fui meio cortando e dizendo, não, esse aqui é o refrão, esse aqui é a parte A. E aí tem umas palavras, aí depois eu fiquei pensando, por que eu mudei essa palavra? Não faz a menor diferença, mas eu mudei umas coisas. Que legal. Mas ele era um cara assim que escrevia muito facilmente. Ele às vezes estava no Baixo Leblon. Sim. E aí ele pegava um negócio e começava a escrever, sabe? E o Incapacidade de Amar, ele me recitou inteiro no ouvido. A gente estava fazendo um show do Kid de Abelha, ele foi no show, aí foi no camarim e falou, tem uma letra aqui. Aí falou a letra inteira. Essa não, essa tinha um formato mais de letra de música. Mas eu aprendi a lidar com isso. Porque o Frejá aprendeu a ser compositor assim, né? Com o Cazuza. Sim. E aí você vê, inclusive, as músicas do Barão, que você fala, caramba, que um formato diferente. É por causa do poema que estava ali, sabe? Porque o Frejá não faz letra, não faz música se não tiver uma letra na frente. Ele faz a música pra letra, né? Pra letra. É. Então, sempre parceria do Frejá e do Cazuza começava com Cazuza. E aí o Frejá foi se adaptando a isso. Entendeu? Interessante. Por isso ele consegue fazer com o Mauro Santa Cecília tão bem, que também é um poeta. O Mauro não entrega, igual você falou, a estrutura toda, refrão, essas coisas. Né? Exatamente. Ele traga um poema e você vai imaginando o que é ali musicalmente, né? Você que acompanha o After sabe que eu tô sempre com alguns óculos bem estilosos e todos eles são da Kitsu, uma marca com propósito, dentre eles, ajudar 120 crianças no Piauí. Inclusive, tem um detalhe, entre agora no site da Kitsu e utilize o voucher AFTER10 e ganhe 10% de desconto em sua compra. Leone, Herbert Viana. Cara, o Herbert é meu... Ó, assim, não vou dizer que ele é o melhor, porque não é isso. Sim. Ele é o compositor da minha geração com quem eu mais me identifico. Ele é o cara que faz as músicas que tem mais a ver comigo. Aquela música que eu fico pensando, cara, por que eu não fiz essa música? Que é o maior elogio, né? Não, é porque assim, é muito próximo de mim. Eu não me imagino fazendo as coisas do Cazuza, eu não me imagino fazendo as coisas do Renato, apesar de achar foda. Não me imagino fazendo as coisas do Arnaldo, né? Que também, para mim, é um dos maiores poetas do Brasil. Arnaldo Antunes ou Brandão? Não, Antunes. Antunes, Mas o Herbert tem uma sensibilidade diferente, até para escrever músicas de amor, né? Mas também ele vai para um outro lado, para um lado político, que também me interessa. Assim, e com ele eu aprendi o esforço. Uou! Porque o Herbert, ele faz um borrão. Ok. E depois fica lá, lapidando, tira essa frase, bota outra, não sei o quê. E eu gostava de terminar a música. Sabe? O Vinícius Cantuária falava assim, música boa é música pronta. E eu já não acho. Eu achava, uma época eu achava, né? Tem que fazer 10 músicas pro disco, então vamos fazer... Eu gosto do processo. Lapidar, né? E aí o esforço passou a ser uma coisa prazerosa para mim. E ele tem uma liberdade, sabe, na coisa da composição, da harmonia. Ele busca de diversos lugares, vai mistura Nordeste com Led Zeppelin e não sei o quê, vai fazendo... Que vai por uma linha harmônica também. Tem uma época que a gente era vizinho, né? E a gente
ficava tocando juntos. Depois do acidente dele já, então ele não podia se locomover muito, então ele ia lá para casa, ou ia para casa dele, a gente pegava 2 violões e ficava, sabe, tocando. Ele toca de tudo, é uma jukebox, cara, ele sabe tudo, sei lá, Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Raimundos, o que você quiser ele vai tocar. E eu ia lá acompanhando ele, mas quando eu vi as coisas dele, eu vi uns caminhos harmônicos, interessante, eu vou fazer isso aqui, vou captar umas coisas. E ele que me falou isso, assim, que ele ruminava, ele mandava um borrãozão assim, aí falou, Ia lapidando. a partir daqui eu vou fazer uma música, né? E eu passei a gostar muito disso. Nem Mato Grosso. Não, ali eu quero, assim, o Mato Grosso só compôs uma música na vida que é comigo, que é essa música Dívidas de Amor. Caraca! Esse cara não é brabo, mano. Que ele tinha uma ideia maluca de uma letra que ele tinha visto num filme. Eu falei, cara, é uma coisa muito cafona, muito latina, mas eu gosto da ideia, que era o que o cara, quando a mulher ia morrer, ou ele ia morrer, não sei o que, pedia um último beijo para que aquele sugar a alma da pessoa, e era uma coisa, ele me deu umas frases, e aí eu fiz essa música chamada Dívidas de Amor, que ficou, a gravação é super legal, a gravação dele, e eu toco baixo na música. Que legal. Muito bacana. Mas assim, foi a única vez que ele fez, e foi assim, me adaptar a essa coisa de uma pessoa que tem uma ideia. Eu já fiz muito isso, a partir de uma ideia. Por exemplo, Só Pro Meu Prazer é uma ideia da minha ex-mulher. Sim. Que era isso, né? De tentar moldar uma pessoa, né? Só para o seu prazer, né? Então, mas não tinha nem essa frase. E eu ficava pensando nessa ideia que é uma, né? Tinha um Pigmalião, né? Que é uma coisa maluca, porque não é amor, né? Você pega uma ideia de amor e tenta encaixar aquela pessoa, tenta encaixar o quadrado naquele triângulo, círculo. No triângulo, é isso aí. É exatamente a analogia que eu ia... Não é amor, né? É uma outra coisa. O amor é aceitar, né? De certa forma, né? É abrir mão, talvez, não sei. Eu acho até que a culpa é do cinema americano, né? Que ensinou a gente a amar de um jeito só, né? Assim, que essa coisa do amor romântico. E até e foram felizes para sempre. Sim. Pô, eu falo a Disney, arregaçou isso aí com tanta coisa, né? Pô? E foram... Eu sempre ficava pensando, mas e depois? E depois? Não tem. Depois que que ia lá... O objetivo é a mulher casar com o príncipe. Sempre, né? Sempre. E aí, ela tinha essa ideia. E aí eu fui fazer a música a partir dessas ideias. É claro que eu dei a parceria porque a ideia era dela. Acho que quem foi escrever, né, ali, fazer o trabalho, né, fui eu. Mas eu tenho algumas parcerias assim, de alguém que dá uma ideia tão legal que fala, não, agora eu vou fazer uma música sobre isso. E o Ney foi isso, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu fiz assim, a partir de uma ideia. Ivan Lins. Cara, Ivan Lins assim, eu fiquei com medo a primeira vez que escrevi para ele. Porque, assim, Também ficaria. Porra, o cara tipo... me mandou uma melodia, eu falei, fudeu, agora eu vou ter que escrever, né? Eu fiquei enchendo o saco dele para mandar, enchendo o saco dele, aí ele mandou, toma. vou ter que escrever. E eu, o Ivan Lins, né? Exato. Quais são os parceiros do cara? Eu vou entrar nessa lista aqui de parceiros dele. E aí, eu, na verdade, com ele... Eu não sei se eu aprendi alguma coisa, assim, era só uma questão de eu tenho que atender as expectativas que eu tenho em relação a isso. Deu um frio na barriga, então, óbvio, né? Muito, muito. Eu escrevi e reescrevi 1 milhão de vezes. E é uma música que eu adoro, mas que ele nunca gravou. Que chama 18 Mil Dias. 18 Mil Dias é mais ou menos 50 anos. Foi quando eu fiz 50 anos. Caraca, velho. E aí eu escrevi sobre isso. Agora eu fiquei curioso, quero escutar. Ter vivido 18 mil dias, que eu queria mais 18 mil dias. Exatamente isso, que a vida... Até esses 18 mil dias valeram muito a pena, eu quero mais 18 mil dias para continuar vivendo, né? Que lindo. E foi assim, o meu presente de aniversário para mim também, de 50 anos, né, de escrever essa música. E agora eu fiz uma outra para ele... que ele ficava dizendo, não, eu tenho um rockinho aqui que eu vou mandar para você, eu tenho um rockinho. E não é um rock, né? Nada a ver com rock, mas eu imagino que seja... como ele enxerga o rock. Como ele enxerga o rock. E não é um rockinho, é uma melodia linda, assim, foda. E aí eu escrevi uma música que é sobre utopia.
mas não dizia isso na música, né? Dizia, ela vai chegar e não sei o quê, e vai... Assim, porque a gente meio perdeu a utopia, né? Depois, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, do fim do sistema soviético, né? A vida é isso, não vai mudar. É isso, a gente vai viver desse jeito. Pode não ser legal, mas a alternativa é pior, vamos viver assim. E as utopias viraram uma coisa, virou meio mal visto, né? Pô, eu me lembro dos anos 70, cara, é tudo utopia, né? Eu falei, pô, aquele mundo... a gente precisa sonhar com um mundo melhor. E essa é uma função do artista, Isso né? Criar outros mundos. Assim, na questionar os que temos, né? E até te tirar por um momento daquela realidade. Às vezes o cara tá passando por um sofrimento, tem uma música ali que durante aquele momento tira o cara da... Pensa na pandemia. Você Exato. ficar preso num apartamento, sem uma música, um filme, uma série, um livro, enlouquece. Pira. Né? A arte transcende aqui. Então comecei a falar sobre isso, mas era como se fosse uma mulher, não sei o quê, e eu não deixava claro que era isso. Aí ele mandou uma mensagem, eu não estou conseguindo gravar essa música. Quem é essa mulher? Aí eu falei, não, é sobre a utopia, né? Sobre essa... Quando você puder sonhar de novo, né? O mundo vai parecer diferente, não sei o quê. Vamos ser claro? Vamos chamar essa música de utopia, então? Eu falei, tá bom, vamos ser claros, então. Tem um cara que você escreveu um dos seus maiores hits, né? Que é Fórmula do Amor, Léo Jaime, que recentemente Henrique tocou com ele, né? Uhum. E falando assim, quanto ele é carinhoso, bacana. E com ele? O que foi? O que você ele aprendeu? Cara, eu dividi apartamento com o Léo. Caraca! E a gente... Cortes! Eu vi o Léo compondo, e o Léo compunha muito rápido. Uou. Muito rápido. Era uma coisa assustadora. Assim, eu me lembro dele, tinha uma encomenda que era para fazer uma música para novela, Bambolê. Uhum. E aí eu saí de casa, quando voltei, estava composta a música, né? E eu vi que ele tinha uma leveza na coisa de escrever. Sabe? Assim, pode jogar fora. Tanto a Fórmula do Amor eu fiz com ele, porque ele estava em casa, eu ia fazendo e ele ia passando e mandando ideia. Sabe? Caraca! Assim, eu estava lá, não conseguindo, ele mandava uma frase. Eu, botava a frase ali. Não sei o quê. Tem uma coisa de ser muito à vontade com a composição. E pena que ele tem composto pouco, assim. Não é uma coisa que tem rolado. Ele meio deixou isso de lado. Mas eu me lembro que era muito fácil para ele. Era uma coisa muito tranquila, sabe? E depois a gente escreveu Fotografia, que é uma música que eu adoro, assim, que também tem um pouco isso. Eu tinha começado, não tinha como terminar. Ele vai dando muita ideia, sabe? Eu sou um cara que fico pensando, aí lança uma coisa que já está quase pronta, sabe? Ele vai mandando, sabe? Vai mandando. E eu acho que isso na parceria é legal. É tipo, né, buraco. Sim. Você tem que botar as cartas na mesa ali, senão o seu parceiro não sabe o que você tem na mão, né? Então, assim, isso me ajudou com parcerias, sabe? No sentido de ser mais irresponsável, porque eu era muito... Não, tem que lançar uma coisa muito talvez? legal. Exatamente. Mas é irresponsável no sentido de que aquilo se der errado, não tem o menor problema, né? Que nem eu falei para você, quando meu filho foi tocar comigo, ele falou, mas pai, e se eu errar? Eu falei, filho, dane-se. Não é cirurgia no cérebro, não é engenharia de foguete, ninguém vai morrer. Então... Cara, o jeito de levar a vida, né? Eu vou falar pra você uma coisa, né? A gente teve que... Isso eu acho legal, porque acho que as coisas boas, elas têm que ser ditas, né? A gente teve que, eu acho que, alterar o horário do Leone em meia hora, né? Pra adaptar um tal. Eu falei, pô, bicho, mas será que... Cara, Leone é tranquilaço, velho. Eu acho que levar a vida dessa maneira leve, né, velho? Tipo, igual você falou... tipo, poderia... Pô, mas se errar, errou a nota... Não, cara, igual você falou, bicho, a vida vai seguir, né? Bem, mudando... Tô tomando conta da... À vontade, cara, à vontade. 180 graus. Como foi ser produzido pelo Eduardo Souto Neto, cara? Foi muito legal. O Eduardo é meu cunhado. É mesmo? Ele é casado com a minha irmã. Caraca! E eu sempre tive muita admiração por ele, né? Um maestro maravilhoso. E ele estava ali na área, né? E eu falando, cara, eu quero fazer um disco de um quarteto de cordas.
assim, era um sonho da vida, fazer um disco com quarteto de cordas. Pô, quem mais eu ia chamar para produzir que não fosse ele, né? E assim, a gente sempre se deu muito bem musicalmente, assim, ele sempre gostou das coisas que eu fiz, sempre deu força e tudo mais. E aí quando eu fui fazer esse disco, eu falei, cara, vou fazer com ele. Pra quem não sabe, né, Eduardo Souto Neto é considerado, assim, por muitos, como um dos principais, se não o principal maestro brasileiro, e principalmente música incidental, né, cara? Ele fez muita trilha, brabo tem a música do demais. Rock in Rio. Sim, do Senna, né, Senna, da Trilha da Vitória. E ele, mas começou produzindo um disco meu na Som Livre, né, que é o Audiorretrato, que aí não era quarteto de cordas ainda, era explicar um pouco desse disco. O Audiorretrato foi um disco que eu fiz porque ninguém sabia que eu tinha composto as músicas que eu tinha composto. Quer dizer, ou algumas pessoas sabiam, mas não sabiam de tudo. Porque tinha música nos Heróis, tinha música no Kid de Abelha, tinha músicas que eu tinha composto para outras pessoas, algumas que eu gravei na carreira solo. E a Som Livre tinha um negócio que era um disco que ela fazia com os grandes sucessos dos artistas. Quando ela me propôs, eu não tinha isso, porque tinha que pegar Kid de Abelha, Heróis, não sei o quê. Aí eu propus a Som Livre fazer um disco de violão e voz e mais um instrumento por faixa. E aí eu chamei o Eduardo para produzir. E aí ele já escreveu, assim, eu falei para ele, cara, eu adoro, os instrumentos que eu mais gosto na vida são cello e trompa. Então, assim, eu quero que tenha no disco cello e trompa em algum momento. Você falou ou ele falou? Eu falei. Mas é verdade isso? Adoro cello e adoro trompa. Não, cello é maravilhoso, mas trompa, irado, mas assim, mais... Trompa deve ser por causa do baixo, né? Trompa, não, Burt Bacharach. Uau! Burt Bacharach. Aqui, somos dois fãs incondicionais. Posso te contar uma parada então, que agora eu vou tirar uma ondinha? Eu já te falei isso, né? Burt Bacharach era cliente do meu pai em Nova York. Uau! Tem uma música que a gente fez. Então, meu velho lá... Precisa acreditar, né? Empresa. Que ela tem um quê Burt Bacharach? desse caminho. Cara, você é totalmente, eu acho. Você tem essa pegada do... Né, totalmente. Você também acha? E do piano, né? É o mesmo caminho. Tem umas variações interessantes. E aí ele fez o disco, né, comigo. Claro, que tinha músicas que era guitarra, que acompanhava violão, outras era teclado, não sei o quê, mas ele botou, tinha cello numa música, clarineta também, outro instrumento que eu amo, legal. Que eu amo. Aí tem também uma com clarineta, não sei o quê. E aí, quando eu fui gravar o outro disco, eu falei, cara, eu quero fazer com quarteto, e a gente já tinha trabalhado junto, e aí ele fez todos os arranjos. Algumas são só cello, outras são só violino, outras são quarteto, mas é violão, com 2 violões e o quarteto, né? É o máximo que tem no disco, assim, que é o Outro Futuro. E eu adoro esse disco, adoro pra caramba, assim, dos meus discos favoritos, que eu tenho orgulho, sabe? Assim, é um repertório maduro com uma instrumentação adulta, sabe? Absolutamente. Tipo, é outra história, não é assim o cara do pop rock, sabe? É sim. Um outro universo. Mais maduro, né? É. Pode ser uma coisa mais... Eu tô pensando aqui até agora, porque você falou muito sobre a história de viver, né? A vida foi grata. Achei isso mas lindo. A sua forma de pensar e de fazer as coisas facilita muito isso também. Que é enxergar a vida de uma forma mais tranquila e facilita com que as coisas aconteçam. E não tem aquela coisa compulsiva. Você não tem, igual você falou assim, eu gosto de ter tempo, né? Isso provavelmente aumenta o seu senso de observação das coisas, né? Se a gente tem tempo, a gente observa mais. Você é um leitor compulsivo. Até eu comentei antes aqui que todo livro que eu falo, que eu achei legal... Eu minto que já li, né? Mas você fala de detalhes do livro. Ele leu. Eu li um livro chamado Como Falar dos Livros que a gente não leu. Que é maravilhoso. Ele zerou, chegou no loop. Chegou no loop. Porque a tese do livro é que você não leu nenhum livro.
Porque em determinado momento você esquece do livro. Né? Sim. Você já leu, mas aquilo não está mais ali. Mas você é capaz de falar por alguma memória, mas pelo que as pessoas falam também. Por exemplo, eu nunca li o Ulisses do James Joyce, mas eu sei que é um livro que fala sobre uma pessoa, né, que passa 24 horas da vida de uma pessoa como é que é? E que é um dos livros mais difíceis do mundo, que eu acho que é o livro talvez o mais falado e o menos lido. Eu sei de vários detalhes do livro, nunca li e não pretendo ler. E ele fala disso. Tem os livros que você já leu e esqueceu e os livros que você não leu. Você separa em dois. Bom, Mas muito também bom. tem aqueles que mudaram a sua vida. Sim, mas aí você vai pensar, você lembra do nome dos personagens? Eu não lembro Não, mas aí mais. Você fica a lembra de algumas pergunta. coisas, né? Me fala 2 ou 3 que você fala assim, cara, esses aqui foram antes e depois. Assim, tipo, que você leu, que você ficou chapado, assim, que você falou, caraca, tipo, que te marcaram profundamente. É isso, vai mudando, né? Os livros que me marcaram profundamente vão mudando. Eu acho que Vidas Secas, do Graciliano Ramos, é um livro foda, assim, uma coisa inacreditável. Tem um livro que eu descobri que era o livro favorito do Cazuza e que também, para mim, foi muito importante, que é o Água Viva, da Clarice Lispector. Caraca. Cara, isso é sensacional. É um livro muito doido. Eu li umas 3 vezes, eu não sei se eu entendi até agora. Mas, assim, eu fiz poemas baseados no livro. Assim, é uma coisa muito impactante. Mas tem muito livro, assim, que na época muda a minha vida. Eu falo, caramba, Sim, esse sim. livro... Aí depois eu nem me lembro mais que eu li. Sabe? Mas falando de um livro contemporâneo, a gente estava até conversando antes ali do Marcelo, né? Do Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui, que é o filme Sim. com a Fernanda, com o Celton, dirigido pelo Walter, né? Walter Salles. O que te chamou atenção nesse livro? Que eu acho que a gente tem que falar muito de literatura nacional também, que a gente tem não só de livros conhecidos internacionalmente, clássicos, mas da literatura nacional. Marcelo Rubens Paiva, né? O que te chamou a atenção? Assim, eu li quando foi lançado, já faz alguns anos. É legal porque são várias histórias misturadas, né? Tem a história dele, que estava tendo um filho, no momento em que a mãe começa a perder a memória por uma coisa de Alzheimer. Ele imaginando, tem uma vida indo embora e tem uma vida começando aqui. Né? Então, isso em si já seria uma história interessante de família. Por outro lado, ele tenta fazer com que a memória da mãe não seja esquecida. Então, ele começa a contar a história da mãe durante a ditadura. Porque o pai dele foi assassinado pela ditadura, mas a mãe dele também era uma ativista dos direitos indígenas durante a ditadura, que a ditadura matou 8 mil indígenas. E ela tentava levar isso para a ONU, né? Isso é genocídio, e não sei o quê, e não conseguia. Então tem essa coisa de uma história que é uma história pessoal, que hoje em dia está muito em voga, né? As pessoas falarem de si mesmo o tempo todo, que é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, dessa coisa da autoficção, de falar de si, Sim, de si, também de me si o incomoda tempo todo. bastante. Eu. Mas ele mistura isso com a história do Brasil, né? Então isso e a história da ditadura, que a gente acaba a gente é um país de pouca memória. Então as pessoas que não viveram a ditadura começam a achar que foi uma coisa tranquila, né? Que tudo bem, não era assim. Os militares no poder e acabou, não sei o quê. E as barbaridades que aconteciam, se a gente não lembrar, né? As pessoas mais novas não sabem o que aconteceu. Cara, por causa disso eu lembrei de uma coisa. Eu estava conversando, você falou de Ivan Lins. Uma vez que encontrei com Ivan Lins em BH, e ele falando sobre, provavelmente, não sei se vocês passaram por isso, que é a censura de você. Censura. Vocês passaram por isso? O Kid passou? Peguei o finalzinho. A famosa Solange. Solange. Olha, tem uma música com o Léo chamada Solange, em homenagem a ela. Ah, você tá brincando. Que é uma versão de So Lonely, do The Police. Mas é uma homenagem à Solange Solange, do cinema que a gente vê lá, exatamente, liberado pela censura, e a Solange assinava. Caramba! O Léo gostava de fazer versões, mas versões pelo som, não pelo assunto, entendeu? Então, Tell Me Once Again, Tell Me Eu Não Sou Gay, né? Que loucura, Solange So Lonely. E aí ele me perguntou, ele estava com um songbook do Police, e ele me perguntou, na época que eu morava com ele, você conhece essa música, So Lonely? E eu estava longe, não ouvia, eu falei, que Solange? Ele falou, Solange, ótimo, vamos falar de Solange. Aí começou a fazer a versão por causa disso. E a gente fala então, disso. homenagem à conhecidíssima
Solange. Solange a gente passou, mas eu não tive muito problema com Kid de Abelha, não, porque era, assim, já era o final da ditadura, né? A distensão começou em 1979 e a gente foi lançar o primeiro disco em 83. O Tancredo foi eleito 85. indiretamente em 85. Então já não era uma coisa... Politicamente você podia falar qualquer coisa. O que você não podia era falar de drogas e sexo. Né? E o Kid de Abelha não era muito explícito em nenhum desses dois assuntos. O Léo era. O Léo teve muitos problemas. O Léo teve que botar letras alternativas no disco para poder passar. Aí no show ele cantava como ele queria. A Blitz teve, né? Tanto que teve que riscar música, né? duas faixas. Mas era mais isso, era mais sexo. Eu acho que o principal problema era sexo. A Solange devia ter problemas sexuais sérios, né? Leone, a gente está caminhando para o final, mas, cara, e fechando em grande estilo essa nossa passagem por São Paulo, nossa primeira passagem por São Paulo, se Deus quiser de várias, né, meu irmão? E eu queria falar um pouquinho sobre Abramos, cara, a importância dos direitos autorais, né, cara? Henrique fala muito bem sobre isso. Quer tomar a frente nessa, meu irmão? Não, é que eu falo que uma das coisas que, quando o Skank acabou e tal, eu falei assim, olha, eu acho que eu tenho uma tarefa, a música foi muito grata, né, na minha vida, e eu gostaria de ajudar as próximas gerações a que elas pudessem entender mais, porque normalmente os artistas, os músicos, eles entendem pouco dessa área. Muito pouco, E isso faz falta, porque eu acho que é possível viver de arte sem subir no palco. Só que você precisa entender, né? Você é um grande compositor, compôs muita coisa. O que você acha, assim, dessa estrutura que nós temos? Você acha que é uma estrutura boa? Você acha que é uma coisa que funciona? Olha, eu acho que já funciona bem melhor do que funcionava. Principalmente com a coisa, eu acho, da digitalização de tudo. Você tem mais controle sobre de onde está vindo a receita, porque era meio uma questão de fé, né? Acreditar no ECAD, acreditar nas associações. Mas, assim, a gente está sempre em último plano, né, como artista, na questão da grana. O Frejá é que fala, né? A gente acorda pensando em trocar um acorde no refrão ou trocar uma palavra ali, e a galera do business acorda pensando como ganhar mais dinheiro. E a gente vai ficar sempre correndo atrás, né? Então, essa coisa das plataformas. Pô, quando via, a maior parte estava indo para as gravadoras, né? Para os catálogos, mas principalmente para as gravadoras, falando, caramba, e a gente, né? Não tem mais o custo de fabricação, não tem mais o custo de distribuição, não tem mais o custo de pegar, nem né, logística, nada. aquela sobra, né, o negócio que encalhou e receber de volta. Não tem mais nada disso, eles estão ganhando mais dinheiro do que ganhavam e a gente ganhando menos, né? Então tem uma injustiça básica nessa história que é difícil. Por exemplo, agora os hotéis estão querendo dizer que hotel não é um local público, então não tem que pagar direito autoral. Estão querendo acabar com o direito autoral nos hotéis. Mas toca no lobby. Tira a música do lobby e vai ver. Exatamente. E toca na televisão. Tira do né, restaurante que vai ver. E estão querendo tirar. E sempre vai ter alguém querendo passar a mão no dinheiro do artista. Só que sem o artista, sem o compositor, não tem a música para eles ganharem dinheiro, né? Então, meio querendo matar a galinha dos ovos de ouro. Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás, tem que estar sempre se informando, trabalhando em conjunto. Eu estou há muito tempo num grupo chamado GAP, que que era chamado Grupo de Ação Parlamentar Pró-Música. A gente ia no Congresso. É aquele, né, que o Frejá foi no Congresso, Isso. Falou para... Tô ligado. Frejá, Fernando Abreu, o Ivan Lins, Tim Rescala, uma galera. E alguns produtores, advogados também. A gente ia lá. E eu vejo, cara, que já não é mais o mesmo impacto também. A extrema-direita conseguiu fazer com que os artistas parecessem uma bolha egoísta, sabe? Então, assim, não, mas você quer mamar nas tetas da Lei Rouanet e não sei o quê. Antes a gente chegava no Congresso, a gente era recebido com um tapete vermelho. Agora, meio desprezado, sabe? Assim, conseguiram diminuir o nosso poder, o nosso alcance popular mesmo. Assim, é uma coisa que é complicada e a gente tem que prestar muita atenção mesmo, porque está sempre aparecendo um negócio
para tirar da gente, sabe? E sem a gente não tem, né, cara? É porque também eu acho assim, a música não é só uma mercadoria. Né? É isso, você está numa pandemia. Se você tirar a música das pessoas, botar ela aí tira do filme, tira da série, tirar a música das pessoas, você vai perceber que não é só uma mercadoria. Não. É algo, é feito água, Exato. é feito eletricidade, é uma coisa que você não vive sem, né? E aí, se pensar como mercadoria, não, mas eu estou botando dinheiro, fica reduzido a uma coisa muito menor do que é, né? Assim, música é lembrança, é memória também, né? Toca uma música, você fala, caramba, nessa época eu estava saindo com não sei quem, estava morando não sei onde, assim, é a vida, né, cara? Faz parte da vida. E está cada vez mais sendo considerado só uma mercadoria. E mesmo na mercadoria a gente não tem o valor que a gente deveria ter, né? Então é complicado. Assim, eu acho que isso é muito importante. Quando eu dava meus cursos de composição, a última aula sempre falava de direito autoral. Que legal. Sempre, porque as pessoas não sabem, não têm ideia do regras, que é. Como é que funciona. O que é, né? Execução pública. Você tem que se filiar e tal. Exatamente. Porque as pessoas também querem ganhar dinheiro, não sabem nem como, né? Exatamente. Aí só tem uma coisa que é... Então, quando eu acabo de compor, eu tenho que registrar na Biblioteca Nacional. Eu falei, não precisa, cara. Não tem nada disso. Aí você tem que explicar para as pessoas, porque tem... Senão também a pessoa, às vezes, compõe, lança... Aí nunca entrou numa sociedade arrecadadora e fala, pô, não me pagam nada. Eu falei, não vão pagar, né? É uma gestão coletiva. Você não vai, individualmente não vai cobrar, é a associação que vai cobrar. Então, eu acho importante a coisa coletiva. Mas a gente vive num mundo cada vez mais individual, mais individualista, né? Então, tem menos... olhando para o meu, né? Tipo, o outro cuidando cada do vez meu. menos capacidade de associação coletiva, né? Isso é importante, é bacana você estar envolvido nessa história. Eu gosto. Aprendo muito. Nisso, assim, engraçado que eu daqui não sou músico, né? Mas nisso eu admiro muito o Abramo, sabe, cara? Nesse aspecto. Também nesse aspecto, né? A gente teve a chance de falar com a Mariana Mello e ela explicando todos esses trâmites que são necessários, né? Não sei se essa palavra são trâmites, né? Mas todo esse Inclusive trabalho... falar da né? inteligência artificial também, sobre... É um trabalho árduo, né, cara? O registro, né? Que não existe... De quem está por trás. É sempre uma pessoa física. Isso é muito doido, né? Porque não é, né? Mas é. Eu não sei, eu não entendo. Esse é um outro ponto. Mas assim, o negócio... A gente uma vez conseguiu mudar a lei de direito autoral, né? Para evitar que pessoas jurídicas comandassem as associações, né? Porque, por exemplo, a UBC é dominada pelas editoras e as gravadoras grandes. Aí, simples, né? Os caras das editoras e das gravadoras viraram compositores. Passaram a ter uma parceria, não sei o quê, e aí puderam se candidatar e continua a mesma coisa. É um poder do big business na história. Agora que eu entendi. Porque assim, a gente conseguiu fazer com que só os detentores de direitos primários pudessem votar e ser votados. Com isso, editora é secundário. A editora não compõe. Ela arrecada para você, né? Te passa a sua parte. Mas ela não compõe. Ela não é um detentor de direito primário. Então, não poderia mais ter editora comandando as associações. Aí tudo bem, os diretores das associações viraram compositores. Cria uma composição, registra e fala. Ou bota aí meu nome. Tem meu nome, virou compositor, pronto. E é aí necessário estudar, né, cara? Aí você fala, caramba, a gente fez um esforço danado e deu com os burros na água, né? Leone, última pergunta para fechar. O que tem de novo? O que está vindo aí? Sei que você tem composições, inclusive 6 ou 7 já, né, Henrique? Com você. Sim, muito legais. Já lançamos. Eu vou lançar ano que vem, no início do ano, pelo menos mais 2 parcerias. Eu vou lançar uma com ele também. Seguinte, ano que vem vai ter muita coisa. Eu acabei de lançar um single com a Zélia Duncan, parceria minha com a Zélia Duncan, e ela canta comigo.
Legal. Chama Quem Nos Dera. Legal. Tá indo super bem, super aceitação, já vou começar a tocar nos shows. Aí no começo do ano que vem, lanço uma parceria minha com o Henrique, chamado Tenta, e mais 3 singles ainda. Vou lançar 5 singles até abril, maio. Aí dou um tempinho e vou lançar um outro disco, que não tem nada a ver com os singles. Mano. Já está gravado, já está pronto. É mesmo? É. Pra Que quando tem- o disco é? Em Meio do ano que vem Meio do eu vou ano que lançar, e vou lançar com um show novo. Que legal. Que ele tem um conceito, ele é todo, tem um tema só, que é a alegria. As diversas manifestações da alegria, a alegria do alívio, a alegria do êxtase, a alegria da preguiça, a alegria que é criada pela arte, né? Então, porque é isso também, a arte, uma das funções da arte é criar alegria, né? Talvez a principal, né? Não sei. Assim, Vai eu questionar, não sei, tal, eu mas acho que assim, tem muitas, mas uma alegria. delas é essa, né? Certamente. No momento em que a vida tá ruim, você tem um escape através da arte e da música, principalmente. Botou um Jorge Benjor, não tem mais tristeza, né, cara? Assim, então, tem as várias manifestações da alegria. Então, é um disco que eu gosto muito e que eu vou lançar ano que vem. Então, daqui para o fim do ano que vem, tem muita coisa nova, muita coisa acontecendo. Eu ainda estou com essa turnê, né, de 40 anos, embora agora já sejam 41. Mas eu continuo com ela. Turnê, 41 anos. Tinha que alguém fazer uma coisa assim, né? É só assim, 25, 30. Sim, Turnê de 13 anos. lança turnê de 41 anos. Leone, te falar uma coisa, cara. Sem querer ser piegas. Você nos deu muita alegria vindo aqui. Pô, que legal. De verdade. Pô, que Agradeço Obrigado. muito pelo carinho. Parceiro. Quero agradecer também a Abramos, quero agradecer a todos os nossos parceiros. Quero agradecer a Wonder Produções, que é o estúdio que está nos acolhendo aqui de maneira tão querida. Quero agradecer também o 09 Studios lá em BH, que é a nossa casa. Quero te agradecer, cara. Também quero te agradecer. Que momento legal esse que a gente teve aqui em São Paulo. Muito bom. Maravilhoso. Pô, vamos que vamos. Bora pro after. Valeu. God bless.